Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, esse momento de reflexão. Eu convido a todos para a gente iniciar com a nossa oração, então, pedindo uma elevação espiritual para que a gente possa ser amparado nas nossas reflexões, nas nossas considerações, e para que possamos, de forma lúcida, compreender essa obra que estudamos nesse momento, o Livro dos Espíritos, que tanto contribui e tão presente ainda se encontra. Que possamos ser amparados sob a luz da sabedoria dos bons espíritos. Que assim seja. Boa noite, Everton. Iniciamos então continuando a nossa reflexão. Estamos lá no capítulo da criação, na pergunta 43 do Livro dos Espíritos. Então, eu convido vocês a acompanharem, quem estiver aí. Lembrando que o chat está disponível para quem quiser já ir anotando, fazendo comentários, contribuições, perguntas, reflexões. Vocês já podem ir anotando ali para a gente ir conversando. E no final a gente abre para a gente poder estar fazendo alguma reflexão, então. Iniciamos a questão 43. Eu preciso lembrar vocês e informar que essas questões, a 43 e a 44, elas são as questões iniciais dessa parte da formação dos seres vivos. E elas são as duas perguntas que mais ou menos vão nortear esse assunto, né? As demais fazem uma complementação. Então, a questão 43, ela diz o seguinte: quando começou a Terra a ser povoada? E aí a resposta: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do grupo. Essa questão Kardec faz aos espíritos, né, no sentido de trazer um pouco de luz com relação à questão da formação dos seres vivos. E aí os espíritos alertam para aquilo que depois, mais tarde, com as leis da ciência, a gente conseguiu compreender um pouco melhor. No início, tudo era caos, né? Ele traz como caos essa situação de uma confusão que não chega a ser uma confusão, mas que, na verdade, nos aparenta ser uma confusão, no sentido de o planeta estava em formação nesse momento. Então, todos os elementos estavam se ajustando, se adaptando, né? A gente tinha uma elevação de temperatura muito grande, a gente tinha ali rupturas e formações dos continentes. Isso a gente sabe hoje pelos estudos que a ciência foi nos trazendo. Então, o que os espíritos trouxeram naquele momento ali foi que, no início, havia uma situação de um aparente caos e de uma aparente confusão. Mas que, na verdade, aos poucos, a Terra foi se adaptando e foi criando condições para receber, então, ali, os seres que iriam habitá-lo. Tá? Então, nesse primeiro momento, os espíritos trazem o que hoje a ciência já nos mostra, e o que na época, em 1857, Kardec também já conhecia, que iniciava, então, os estudos da teoria de evolução, que traziam essa situação dessa formação do planeta Terra através desse processo caótico inicial de formação. É importante a gente entender que os espíritos, eles não adiantam nada, né, com relação a esse processo. E eles, de novo, reforçando, eles não têm interesse de avançar nos trazendo informações que a ciência vai nos trazer depois, à medida que nós, espíritos encarnados, vamos estar trabalhando essa evolução, esse conhecimento. Eles trazem apenas uma situação genérica. E essa situação genérica, em 1857, hoje nós podemos comprovar, a partir dos estudos que nós temos hoje, de que realmente, né, hoje a gente tem estudos que mostram que o início do processo foi exatamente assim. Uma desordem aparente, para que os princípios elementares começassem a se organizar, para daí, então, dar as condições para que os seres pudessem aqui habitar. A questão 44, e talvez a questão mais importante para a gente compreender a formação dos seres vivos, e aí a pergunta de Kardec: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, Kardec queria saber, então,
exatamente a partir desse caos que eles sinalizaram, como vieram os seres vivos? De onde vieram esses seres que aqui habitaram? E aí a resposta dos espíritos, ela é uma resposta que ela tem uma visão bastante aberta, vamos dizer assim, que nós tínhamos na época duas correntes na questão da formação do planeta Terra, da formação dos povos, né, e na questão da criação. E na criação a gente tinha a ideia de uma situação da teoria da evolução, que começava essa discussão, Darwin já tinha apresentado, estava começando a ganhar uma certa notoriedade com essa evolução, com essa teoria, mas tinha uma outra teoria que sinalizava uma situação um pouco diferente, que era a questão de que poderia existir uma formação de uma geração espontânea, ou seja, iniciavam, né, eles surgiram aqui prontos algumas situações de seres vivos. Essa pergunta 44, a gente vai verificar que ela não define qual dessas teorias, ou enfim, ela traz elementos que depois, mais tarde, lá na Gênese, Kardec teve a possibilidade de discorrer um pouco mais, e aí sim, lá na Gênese, a gente consegue compreender qual foi a concepção que os espíritos passaram para ele, e qual a concepção que o espiritismo, então, desenvolveu e seguiu na linha, tá? Então, a resposta aqui, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí a resposta, a Terra lhes continha os germes, deixa eu só pegar aqui, que aguardavam, só pegar o meu aqui que eu não estou conseguindo ler. A terra lhe continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a situação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Então, a resposta de Kardec aqui, na verdade, ela informa que os seres vivos eles já estavam na própria Terra, né? Em forma de germes que continham em si a vitalidade, a possibilidade de vida, a vitalidade. Esses germes, então, à medida que eles foram se reorganizando, através de forças que foram sendo impressas em cima deles, a partir de complementos, os complementos que já se encontravam aqui, mas que as propriedades dessas matérias foram evoluindo, possibilitaram, então, a formação desses seres. Kardec explica que, na verdade, a partir dos corpos inorgânicos, surgem os corpos orgânicos, ou seja, os mesmos elementos que formaram os corpos inorgânicos, né? O hidrogênio, o carbono, esses mesmos elementos, a partir desse germe que já se encontrava neles, né, nas novas formações, nas novas relações e com a força, eles foram, então, dando as possibilidades da formação desses seres vivos. Isso a gente consegue entender melhor lá no capítulo da Gênese, que depois ele discorre um pouco mais, de uma maneira um pouco mais fácil para a gente entender. Mas o que é importante nós entendermos dessa questão é exatamente isso. Os germes da vida já se encontravam no planeta, tá? E o mesmo processo de combinação química, as mesmas reações naturais que deram origem às propriedades inorgânicas, também deram às orgânicas, a partir de novas compreensões, de novas relações. E aí, Kardec alerta também que o processo de formação dos seres vivos, na verdade, ele seguiu uma normalidade da lei, né? Não deixa claro aqui para a gente que não há espaço para milagres ou sobrenatural no surgimento dos seres vivos. É um processo natural, é a lei natural da criação que foi acontecendo também na formação do planeta e que vai acontecendo também na formação dos seres vivos.
depois eu vou retornar um pouquinho esse assunto, porque quando a gente, para vocês entenderem melhor, lá na Gênese, existe um capítulo todo da Gênese que Kardec escreve que é a Gênese orgânica. Quando a gente fala da Gênese, a gente está falando logicamente da obra, né? A Gênese, os Milagres e as Predições. E aí, nesse livro, Kardec escreve um capítulo inteiro sobre a Gênese orgânica, que é a formação dos seres vivos. E nesse capítulo, para explicar essa questão 44, ele escreve um item lá que chama o item 3, onde ele diz de uma forma bem simples para a gente compreender essa questão de que, na verdade, a formação dos seres vivos, por analogia, ele acontece exatamente da forma como se formaram todos os outros corpos, né? Através das propriedades, das matérias que foram sendo recebidas novas forças, novas relações, e aí a partir disso, mas que esses germes de vida já se encontravam na Terra. Só que quando houve a condição da Terra de estimular isso, eles puderam, então, começar a se desenvolver. Tá? À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, que antes pareciam coisas tão complexas, né, na formação dos mundos e na formação dos seres vivos, à medida que a gente observa a natureza, a gente vai entendendo que essa lei de unidade que existe, ela preside toda a obra da criação. Tanto os inorgânicos, o planeta, quanto os orgânicos, os seres vivos. Questão 45, então. A pergunta de Kardec. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ou seja, se eles estavam, então, se os elementos para formar o ser vivo, né, estavam já na Terra, e aí eles já estavam ali, e eles só surgiram porque houve, então, condições da Terra, possibilitou com que eles surgissem, antes da Terra existir. Onde é que esses elementos orgânicos se encontravam? Esse é o questionamento de Kardec. E aí, os espíritos mostram aquilo que nós já discutimos e aquilo que nós já tínhamos estudados quando a gente entendeu e falou sobre o princípio universal, né? Então, a resposta deles achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em um novo globo. Quando a gente estudou o princípio universal, que era aquela situação que a gente via que tudo tinha origem nesse princípio universal, então aqui os espíritos retomam essa situação de que esses germes, antes de se encontrarem na Terra, porque a Terra ainda não existia, era necessário essa primeira criação desse elemento Terra, eles encontravam-se nos fluidos, né? E esses fluidos estavam permeando todo o universo, inclusive em outros planetas. Então, a partir da criação da Terra, há então condições de que eles venham para cá, estejam aqui na Terra, e aqui eles, a partir da evolução da Terra, a partir do momento que a Terra vai se organizando, eles então começam a surgir. Ok? A questão seguinte, que é a questão... desculpa, daí na questão 45, essa que a gente está discutindo, Kardec faz um comentário ali. E esse comentário dele, basicamente, para nos dar essa ideia. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições requeridas. Então, ou seja, os corpos inorgânicos, eles são formados assim. No momento que surgem as condições, eles vão sendo criados, né? Eles vão se criando. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura em um meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver.
O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. Então, aqui Kardec traz para a gente a compreensão de uma observação de uma lei natural, que a gente percebe que acontece e que ele, então, questiona e traz essa situação. Que isso, sim, tem lógica no sentido do surgimento da formação de vida no planeta. Ou seja, a mesma lei, né, a mesma situação que a gente observa hoje, nessa questão do princípio da vitalidade que está ali e que só vai surgir a partir de quando as condições forem favoráveis, de temperatura, de matéria, de força. Assim também, Kardec coloca que foi o surgimento a partir dos estudos que os espíritos então sinalizaram. E que hoje nós conseguimos compreender a partir da ciência, do que ela vem nos mostrando, que ainda tem exatamente essa sinalização. E aí ele segue indicando ali assim: a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma forma, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia do que fazemos, do seu poder e se exercer sobre a infinidade dos mundos por leis eternas. Essa teoria, aí eu vou fazer só um parágrafo aqui, vocês vejam que interessante, porque o que o Kardec coloca aqui é para deixar bem claro que quando a gente fala que a criação dos seres vivos acontece a partir de uma lei natural, de uma lei que observa as propriedades da matéria, todas as condições, todas essas situações da criação dos elementos inorgânicos e orgânicos de uma mesma situação, ou seja, há um princípio de universalidade aqui. Quando eu trago a lógica dessa criação, eu não quero dizer de maneira nenhuma que não existe aqui a mão de Deus, né? Exatamente o contrário. Quando a gente compreende Deus como o princípio que coordena as leis de uma forma muito lógica, que são leis eternas de todos os mundos, a gente percebe que muito mais eu me aproximo de Deus. O que eu desmistifico aqui é a questão da religiosidade, do misticismo, do sobrenatural. É isso que faz com que, às vezes, as pessoas acreditam que, afastando-se da ciência, elas estão mais próximas de Deus. Porém, quando você aproxima Deus às leis naturais e você faz um confronto delas com a ciência, você percebe que elas são a mesma situação. E aí Deus se encontra, sim, de forma muito mais presente com relação a isso. E aí ele finaliza, então, dizendo que essa teoria não resolve, a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, né? Ou seja, lá no começo, tá, mas então, e lá no começo, lá bem no comecinho, como que surgiu? E aí ele finaliza, né? Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Ou seja, nós ainda não temos essa compreensão. Nós ainda não podemos compreender como isso. A gente compreende uma parte, né? E essa uma parte não nos afasta de Deus, pelo contrário. Nos aproxima dele de uma forma lógica. E nos aproxima dele e da concepção que ele fez, da construção desse mundo, a partir das nossas próprias investigações científicas que a gente vem acompanhando em todas as áreas que são ciências da matéria, né? Como a química, como a física, como a astrologia, enfim. Vamos adiante, então. A questão 46. Na questão 46, a pergunta de Kardec. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Porque aí, se nós partirmos do pressuposto de que há ali um germe, né, um princípio de vitalidade, que esse germe se encontra na Terra. Então, a pergunta de Kardec, ele continua surgindo de uma forma espontânea, ou seja, vai continuar acontecendo esse nascimento de seres vivos de uma forma aleatória a partir das condições da Terra? E aí os espíritos respondem, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, né? Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno, ou seja, sim, continua acontecendo isso. Os tecidos do corpo humano e do corpo dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência?
é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Ou seja, sim, a todo momento há esse princípio de vida que segue acontecendo essa situação. Então, isso é muito lógico, porque nós conseguimos perceber essa situação acontecendo, então nós conseguimos compreender que sim, é provável que tenha acontecido dessa maneira, uma vez que a natureza tem suas leis organizadas de forma eternas. Na questão 47, a pergunta é: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, né? Então, Kardec quer saber se esses germes da formação do ser humano, eles se encontravam também lá já, ou se foram trazidos depois, a partir de uma situação. E aí os espíritos colocam sim, como todo o resto, ou seja, nós não somos a última bolacha do pacote, né? Nós seguimos a formação normal de todos os seres, sim, e veio no tempo que deveria vir, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Aqui, nessa questão do limo da terra, é uma fala da Gênese bíblica, né? Então, a gente tem lá uma alegoria na Bíblia, e é importante a gente entender a questão da Bíblia como uma série de alegorias que elas vêm trazer, né? Que então Deus fez o mundo e criou o homem, e veio do limo, né? Que o limo, na verdade, é a questão do barro, né? Da terra. Então, é importante a gente compreender que há aí uma alegoria, e os espíritos trazem isso, né? Que deu lugar, eles explicam essa questão, porque o que significa isso? Que o homem se forma dos elementos naturais que se existiam aqui na Terra. Ou seja, o homem, ele surge a partir da compreensão da movimentação dos princípios que criaram todos os outros seres. Então, que a espécie humana já se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Sim, Kardec reforça que, né, os espíritos reforçam a Kardec que sim, que o homem estava entre os elementos orgânicos do globo e veio, então, a seu tempo. Bom, na questão 48, aí a pergunta de Kardec: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Né? O nosso questionamento de sempre: quantos milhões de anos, quantos anos temos, quantos não temos, aquela situação toda. E aí os espíritos são muito claros: não, não. Não todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, né, a gente não tem condições de ter essa compreensão. Naquele momento, em 1857, essa foi a resposta dos espíritos. Isso não significa que a ciência não tenha condições de saber. Sim, né? A gente precisa compreender que os espíritos, eles têm a preocupação de nos orientar no sentido de que a gente vá aqui a espíritos encarnados, a partir das intuições, a partir dos nossos esforços, dos nossos merecimentos, estudando e aprendendo cada vez mais. A ciência vai evoluindo. Tá? Então, mas eles e a obra do Espiritismo, ele não tem a pretensão de trazer para nós avanços, tanto que eles, em nenhum momento, eles interferem. Não cabe aos espíritos indicar os caminhos da ciência e nos nortear. Cabe a eles nos mostrar, né? Nos dar uma ideia mais ou menos do que naquele momento ali nós tínhamos compreensão de entender, e a gente vê que até hoje a gente ainda está tentando compreender algumas coisas, nos clarear algumas coisas para nos desmistificar um pouco dessa questão religiosa, né? E nos mostrar que é necessário que nós possamos continuar investigando. Né? Então, eles não têm, eles não vão interferir nos nossos estudos, nas nossas descobertas, tá? Em nenhum momento. E é importante a gente entender também essa questão que eles colocam ali no limo, no sentido de que a ciência, em nenhum momento, ela desconstrói Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Se eu vejo Deus como uma situação sobrenatural, uma situação que criou os homens da noite para o dia, como uma situação milagrosa, que criou os mundos, que fez a sua bela vontade, como se fosse um senhor, assim, uma onipotência um pouco autoritária, no sentido, aí eu desconstruo Deus quando eu falo da evolução, quando eu falo dessa situação que a ciência vem mostrando.
Mas quando eu vejo Deus, como nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, e como o Espiritismo traz, no sentido de Deus, que permeia, que são várias leis, que tem toda uma lógica, que obedece, e que essas leis estão visíveis para nós na natureza, no dia a dia, então essa ciência ela não desconstrói Deus, pelo contrário, ela aproxima dele, tá? Questão 49, então, a última desse capítulo que trata da criação, da formação dos seres vivos. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? É aquela questão que eu já falei na outra pergunta. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Isso, lá na Gênesis, a gente consegue compreender de uma forma melhor, no sentido de que não havia mais a necessidade dessa criação, desse surgimento ali, a partir dos germes que se encontravam. Porque a partir do momento que há a possibilidade da reprodução, os próprios seres vivos vão se organizando com essa situação, né? Então, a gente traz já dentro de nós esse princípio da vitalidade, né? As mulheres têm o óvulo, o homem tem o espermatozoide, ou seja, pode haver essa junção, pode surgir aí uma nova situação de vida, ou seja, nós já trouxemos dentro de nós esse princípio da vitalidade. E a partir daí, nós utilizamos, então, as leis que regem as nossas escolhas, e a partir daí, então, através da lei da reprodução, isso vai surgindo como em todos os seres vivos, tá? Então, não há mais essa necessidade, é isso que os espíritos deixam claro aqui. Essa parte é importante, o que eu queria registrar ainda com relação a essa situação. O livro A Gênese, como eu já falei, ele traz algumas explicações de uma forma um pouco mais ampla, né? Como a gente está fazendo aqui um estudo inicial, muitos de vocês já estudam as obras espíritas, muitos já estudaram outras coisas, mas a gente tem aqui pessoas que ainda não estudaram. E o Livro dos Espíritos, ele é uma porta inicial para a doutrina do espiritismo. Então, quem tiver interesse de conhecer mais essa parte específica, deve procurar lá no livro da Gênese, que a gente tem lá mais informações que clareiam bastante, que avança bastante desse primeiro olhar que tinha aqui, tá? Porque nesse primeiro olhar da criação dos seres vivos, na formação dos seres vivos, as perguntas, e principalmente a questão 44, que é a mais importante na minha concepção dessa situação aqui, ela deixa aberta, ela propicia uma interpretação dentro das concepções que a gente tinha na época, né? E depois, lá na Gênese, a gente começa a compreender que Kardec sinaliza que a teoria da evolução de Darwin, ela tem muito sentido no que os espíritos trouxeram para a gente na questão da evolução, na questão de que os germes se encontravam ali e que a partir dessa situação os seres vivos foram evoluindo à medida que os períodos da Terra foram propiciando, e isso também é interessante a gente entender, a gente lembrar, que a Terra não foi igual, ela passou por vários períodos, e cada período tinha os seus seres vivos de acordo com aquele período, ou seja, de acordo com as condições que aquele momento da Terra dava para que ele pudesse ter aquele tipo de seres vivos. Quando a Terra modificava-se, alguns seres vivos não tinham mais condições de viver ali e surgiam outras possibilidades. Então, isso tudo é uma situação muito lógica, mesmo a gente, que é leigo no sentido de compreender essa situação, não somos químicos, não somos físicos, não compreendemos as leis que avançam na ciência, mas, assim, como observadores da natureza, a gente consegue compreender de uma forma um pouco mais lógica essa situação, tá? Então, lá na Gênese, a gente consegue compreender que o Espiritismo tem essa relação com a teoria da evolução.
Aqui a gente ainda não consegue compreender isso, porque é muito superficial. Depois, ou seja, com o passar dos anos, né, a última obra que Kardec escreve, 10 anos depois, ele finalmente, então, escreve sobre essa questão, e aí ele complementa bastante essa parte que a gente está estudando. Tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria finalizar com vocês, né? Lembrando que, de uma forma muito simplificada, esse assunto, uma vez que não é interesse nosso discutirmos aqui a formação dos vivos, formação dos seres vivos, sob a ótica de uma doutrina, de uma ciência da matéria. Nós aqui não vamos estudar a formação dos mundos a partir de uma ciência da matéria. Para isso, tem a química, tem a física, tem a arqueologia, tem a história, tem todas outras ciências da matéria. O nosso estudo aqui é o espiritismo, que é uma ciência dos espíritos, do mundo espiritual. E por isso eles não interferem nos dando aqui sinais e nos mostrando o caminho da ciência da matéria. Né? Todas as ciências têm uma zona de fronteira, que a gente chama, que é quando cada ciência se encontra com a outra. Então, nessa zona de fronteira, elas discutem ideias comuns e aí elas precisam entrar num consenso, porque elas se estreitam ali. Tá? Então, assim, o espiritismo, ele discute a criação dos mundos, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, porque ele se estreita nessa zona de fronteira com algumas ciências que trabalham isso. E hoje, de 1857 para hoje, a gente vê que essa zona de fronteira entre o espiritismo e as ciências permanece atual. Ou seja, a gente segue na mesma, não houve ainda nenhuma situação que nos mostrasse que o que estava sendo colocado pelos espíritos, ainda que eles não quiseram e não nos colocaram nenhuma situação para nos abrir outras coisas, porque não era o objetivo, ainda assim a gente vê que essas zonas de fronteira, elas estão bastante estreitas e elas ainda se encontram de uma forma coerente. Tá? Então, não há uma pretensão aqui de nós estudarmos a formação, como se deu, qual foi o período paleolítico, não sei o quê, como que foi formado, como é que o homem se formou, como que aconteceu. Não, isso não importa para nós aqui agora. O que nos importa agora é basicamente, tanto que por isso, na verdade, ele tem todo um livro que tem capítulos inteiros depois descritos sobre isso, o que nos importa compreender aqui agora é a contribuição que os espíritos deram no sentido de nos orientar que devemos caminhar próximos à ciência, que há uma lógica na formação. E essa lógica eles vão estar nos mostrando o tempo todo a partir das leis naturais. Então, essa é a situação. E que isso não significa de maneira nenhuma que nós estamos nos afastando de Deus. Pelo contrário, estamos mais próximos desse Deus, dessas leis naturais. Nos afastamos do sobrenatural, do misticismo, da criação absurda, do surgimento em 6 dias, em 7 dias, né? Que são alegorias que foram trazidas para a gente compreender. Tá bom? A gente encerra esse capítulo, né? Que é a formação dos seres vivos. E na semana que vem a gente retorna, então, continuando essa unidade. A gente agradece a todos. Peço a todos que a gente possa agora elevar o nosso pensamento nesse momento de reflexão, agradecendo o estudo de hoje, tendo ciência da nossa pequenez frente a todos os grandes mistérios ainda, que nós ainda não conseguimos compreender, mas que superamos pela vontade, né? Pela força e pela busca pelo conhecimento, sempre amparados pelas leis de Cristo. Que assim seja.